Olá, tudo bem? Hoje o tutorial é um pouquinho diferente. A ideia aqui é gravar para vocês como que se faz um mapa de relevo utilizando o Photoshop, tá? Então essa aula vai ser direcionada, no caso, para os alunos que fazem a disciplina de projeto de design 3, em que eles vão trabalhar com revestimentos cerâmicos no projeto desse semestre. E aí, eu combinei com vocês em aula que iria deixar gravado aqui algumas maneiras de como vocês podem trabalhar com imagens e transformar ela em um mapa de relevo e criar ali a simulação de como que vai ficar aquele relevo e fazer a sobreposição no projeto de vocês. Depois eu vou deixar gravado também como que vocês podem fazer a paginação desse revestimento que vocês forem criar, independente do tamanho que vocês forem criar, tá? Enfim, vamos para a nossa aula então. Bom, gente, já tô aqui com o meu Photoshop aberto e abri uma imagem aqui que eu baixei na internet, tá? Não foi nada que eu criei, eu peguei lá no Adobe Stock algumas imagens aqui pra gente testar no formato gratuito, tá? Então, para agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar o modo de cor aqui do nosso Photoshop, tá? Então, a gente precisa ter certeza de que ele está aqui em tons de cinza, ou no caso de vocês estarem utilizando o software em inglês, Grayscale aqui, tá? Geralmente a gente abre o arquivo em RGB ou CMYK, no nosso caso para impressão, mesmo que em 3D, né, é CMYK, mas para agora, para esse mapa que a gente vai criar, ele precisa estar aqui em tons de cinza, tá? O que vocês precisam verificar? Se vocês já pensaram aqui na padronagem, nos encaixes e tudo mais, trabalharam aqui essa imagem exatamente no formato que vocês precisam, tá? Então, eu vou abrir aqui a nossa aba de tamanho da imagem para a gente verificar o que? A resolução. A resolução precisa estar em 300 pixels por polegadas, ok? Independente do tamanho que vocês forem colocar aqui, que pode estar aqui em centímetros ou em milímetros, dependendo aí de como vocês forem trabalhar. Nesse caso aqui, eu tô com a medida da imagem que eu salvei. No caso de vocês, vocês vão ter a imagem nas medidas do revestimento que vocês querem fazer, certo? Mas precisa estar aqui, ó, com a resolução em 300 pixels por polegadas. Se não estiver, vocês vão ter que aumentar para trabalhar daí em diante, ok? Como o meu já estava, eu só vou cancelar. E o que a gente vai fazer? Como eu já peguei aqui estrategicamente uma imagem em preto e branco, o que a gente vai fazer? Eu vou converter essa camada aqui para um objeto inteligente. Então, eu vou vir aqui e vou transformar ela em um objeto inteligente, tá? Por quê? Porque assim eu consigo ter mais controle sobre os filtros que eu vou utilizar. Aqui no caso, lembra que eu expliquei pra vocês que a gente não pode ter essas bordas aqui bem definidas? A gente precisa ter um desfoque para que realmente esteja suavizado e a gente consiga gerar o nosso mapa de volume da melhor maneira. Então, eu preciso vir aqui e buscar um desfoque, um blur, né? Eu vou utilizar aqui no nosso caso o desfoque gaussiano, ok? Ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente e a gente vai conseguir ver realmente aqui aquilo que vai acontecendo. Então, eu vou começar a suavizar bastante, tá? Pra que a gente tenha ali essa marcação do que vai ser, ó, a borda como que ela era aqui no caso e como que ela vai ficar. Então eu preciso desse degradê bem suave, bem delicadinho, né? Se eu quiser deixar um pouquinho mais marcado, é aqui que eu vou fazendo, né? Mas eu vou querer aqui no caso uma coisa bem suave, para que eu tenha esse detalhe aqui bem sutil e trabalhe, né, com o meu mapa de relevo da melhor maneira. Então eu vou testar ele aqui, ó, em 30%, né, no caso aqui de desfoque, com raio de 30. E aí eu tenho essa suavização, então que a gente consegue observar como era e como ficou
Então, observem que ele vai acabar comendo, né, um pouco da espessura ali do que vocês forem colocar. Se atentem a isso, inclusive. Mas com base nisso daqui, a gente já tem aqui o mapa que a gente vai enviar o arquivo para a indústria, né, para ela conseguir usinar isso aqui. Como é que a gente sabe se está correto, se é realmente isso que a gente queria, se é a parte que é alta, se é a parte que é baixa, como é que ficou esse revestimento, tá? Então, aqui em cima desse efeito que a gente criou, a gente vai trazer mais um filtro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso daqui, duplicar essa camada, vou fechar o olhinho dessa, só pra gente não ter esse problema. Nesse caso aqui, ó, eu vou achatar essas duas camadas, vou aqui rasterizar ela, nesse caso, tá? Vou transformar ela novamente para um objeto inteligente. Aqui. E aí aqui, lembra que a gente tem o filtro que eu falei pra vocês, que é o Emboss? Aqui no caso, em português, eu acho que é entalhe, ó. Aqui, ó. E aí a gente vai gerar o efeito que a gente precisa. Então aqui, da maneira que ele tá feito, ó, aqui o ângulo acho que tá errado. Vamos tentar aqui mais ou menos em uns 30 graus, que foi o que eu falei pra vocês, né? Vou colocar 30 aqui. E a alturinha, só pra gente enxergar aqui como que ele vai ficar. Então, a luz, ela tá vindo daqui pra cá. Eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo, como se estivesse aqui a 45, ó. A menos 45, né, no caso. E aí aqui a gente consegue regular um pouquinho a intensidade daquilo que a gente quer enxergar, para deixar mais marcado ou menos marcado na nossa simulação, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar um pouquinho mais suave mesmo, tá? Porque o nosso relevo, ele não vai ficar assim marcadão, ele vai ficar mais aqui para ter esse detalhe, né? Então eu vou deixar, como ele vem aqui, né, no 100%, e vou só subir um pouquinho essa alturinha ali, ó, pra, em vez de 3 eu vou deixar uns 5, não, 5 é muito, vou deixar no 4, pra ter esse efeito visual como a gente quer. E aí é só dar um ok. Então, só pra vocês entenderem, essa daqui é a visualização que a gente de fato vai sobrepor na nossa textura, na imagem que a gente criou. E esse daqui é de fato o arquivo que vai ser enviado, tá? Que ele precisa estar em preto e branco, lembrando, tá? Certo. A partir desse arquivo que a gente criou, o entalhe, eu dupliquei ele aqui, já rasterizei a camada aqui para não ficar mais salvo ali o objeto inteligente. E o que a gente vai fazer a partir dessa simulação que estava lá em escala de cinza é vir aqui e mudar o modo da imagem agora para CMYK, porque agora de fato a gente vai precisar desses canais aqui, tá? Então a gente vai confirmar. Pode conferir aqui se o modo de cor já foi alterado. Foi, tá tudo certo. E aí a gente pode trazer aqui uma camada que vai ficar por baixo desse revestimento ali que a gente trouxe. E aqui é onde vai estar o desenho, a textura de vocês. Então eu vou fazer aqui, na verdade, pode ser uma cor sólida, só pra gente enxergar como é que ficaria esse desenho. Então eu vou fazer aqui um tomzinho de bege, assim, um off-white, uma coisa mais desaturada, tá? Nessa cor aqui, então eu vou colocar aqui uma cor sólida, só pra vocês saberem o que que é. E aí, quando a gente for ligar essa camada superior, a gente precisa lembrar que isso aqui vai sobrepor e vai criar uma sombra, né? O que a gente vai trazer aqui. Então aqui no modo de sobreposição, a gente traz aqui para multiplicação, ó. E a gente tem o efeito da cor sobre a nossa textura, o nosso relevo de fato. E aí, se a gente quer alterar esse efeito visual aqui, deixar de repente um pouco mais brilhante, um pouco mais próximo da cor que a gente começa a alterar aqui o quanto de efeito a gente vai ter ali desse entalhe, dessa visualização. E aí vai testando como que vai ficar o efeito. Ah, Katê, não é uma cor sólida.
Então, vamos trazer aqui, de fato, uma textura, tá? Então, eu vou abrir aqui no meu computador e vou pegar uma textura como se fosse uma padronagem de tecido aqui, só pra gente jogar aqui em cima e ver como que ela vai se comportar. Aqui tá um tamanho diferente, mas não tem problema, tá? Que eu vou até ampliar aqui pra mais ou menos desse tamanho. Vou ver aqui se é por aqui o que eu tô querendo, vou dar um enter pra confirmar. E aí vou ligar aqui essa sobreposição da minha camada de relevo, que tava mais baixinho, então eu vou subir aqui para de fato eu alcançar esse volume que eu vou criar ali com o relevo, tá? Aqui no caso, essa padronagem, a gente pode até deixar ligar esse efeito aqui, diminuir um pouco o efeito da textura para deixar ele mais sutil, que provavelmente não seria algo assim tão marcado, mas aqui a gente já começa a enxergar, né, esse efeito do relevo, né, na peça ali que a gente vai ter. E aí, claro, né, se fosse a textura oficial de vocês iriam trabalhar essa textura para não ficar essa marcação, não ficar esses detalhes aqui, mas só para vocês entenderem aqui como de fato ela funciona, certo? Bom, pessoal, aqui eu abri um arquivo que eu vou subir lá para vocês observarem, de como que pode ser feito, né, um outro desenho, uma outra coisa. Esse daqui eu criei aqui com alguns degradês, fui fazendo uma brincadeira ali para testar, tá? E aí foi o resultado final, né, desse entalhe aqui para mostrar como é que seria o efeito da luz batendo aqui e a sombra acontecendo, tá? Então, só para vocês entenderem, esse daqui foi o efeito visual que eu criei com os gradientes. Aqui tem até um errinho, mas afinal não fui afino aqui corrigir, tá? Porque a ideia era só mostrar aqui pra vocês como é que seria esse efeito, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Partindo do meio, né, no caso aqui, como que eu fui gerando esse degradê, eu vou até mostrar aqui pra vocês o que eu fiz, né? Então, saí aqui de um efeito em degradê central, fiz uma máscara, fui duplicando essa máscara até ela ficar como eu queria, tá? E aí depois eu fui trazendo os recortes e duplicando aqui, fazendo, né, o detalhe que eu gostaria, fui bloqueando aqui, né, gente? Depois eu fiz a parte do contorno, né, então aqui, ó, inverti essa máscara, né, pra vocês entenderem ali, ó, fui trazendo esse desenho exatamente como eu precisava dele, tá? E aí, aqui deixa eu só deixar aceso isso tudo aqui, pra gente depois ter o mesmo efeito, né? Afinal, mas tá salvo aqui em cima. Bom, e aí aqui eu trouxe aquele desfoque gaussiano que eu já mostrei pra vocês, pra fazer esse blur, pra fazer esse efeito aqui, porque eu queria esse salto, né, aqui no meio, rebaixar aqui nas pontas e o finalzinho do meu revestimento aqui ser um pouco mais baixo, tá? Então, mais ou menos aqui foi o resultado que eu obtive testando aqui o entalhe, que aí, como a gente viu lá, dá pra aumentar as intensidades, dá pra modificar o ângulo aqui, ó, de como vocês vão querer, pra ver se alcança o resultado que vocês desejam, tá? É só o efeito da luz sobre o relevo que vocês criaram aqui. Ok, depois de fazer isso daqui, a gente vai lá e gera o efeito com cor. Então aqui eu fiz exatamente o que eu mostrei pra vocês. Trouxe uma cor chapada aqui, fiz a sobreposição do relevo pra gente visualizar como é que ficaria essa peça aqui. Bom, como é que eu faço a paginação? Como é que eu testo o rapport, a continuidade, o encaixe, caso de vocês seja um relevo que vai ter encaixe, como no exemplo anterior que eu mostrei pra vocês, que teria um encaixe ali, tá? Então, basicamente, o que a gente faz de fato aqui é trazer a peça, né, para um canva aqui maior do que o tamanho dela. Então, como é que a gente aumenta? Partindo aqui, por exemplo, desse arquivo, você vem aqui em imagem, tamanho da tela de pintura, ou do seu canva aqui no caso, e vai alterar a partir do canto esquerdo superior. E aqui você pode colocar em centímetros para facilitar, no caso aqui eu tinha 22,1 como o formato desse arquivo. O que você vai precisar calcular, por exemplo, assim, eu vou querer uma parede de 2 metros, de repente, de largura por 3 metros de altura, beleza.
você precisa somar o quanto dá com o rejunte aqui na lateral e na parte de baixo, e aí como é que fica essa quantidade que você vai duplicar aqui pro lado. E aí aumenta essa tela de pintura para ficar tudo bem encaixadinho e vocês não precisarem fazer recortes, tá? Então aqui você aumenta pro tanto que você quiser, dá um ok ali, e aí você vai vir para uma tela como essa daqui. No caso, eu apliquei um fundo aqui, uma corzinha como se fosse o meu rejunte. E aí a partir disso aqui, a partir dessa peça aqui no cantinho, né, eu fui aqui com o Alt, trazendo ela pro ladinho e encaixando ali onde eu queria com o rejunte, do jeitinho que eu precisava, tá? Aqui eu vou dar um Ctrl Z, porque já tá feito, só para vocês visualizarem. E aí, de fato, eu fui aqui duplicando, né? Ó, vou até apagar os olhinhos aqui para vocês irem observando o que eu fui fazendo. E aí aqui você começa a trabalhar como é que fica a paginação, como é que fica o encaixe de todas as peças, certo? E aí assim você mostra lá para o seu cliente como é que vai ficar. A partir daqui você leva isso para um mockup, coloca lá exposto numa parede toda ambientada, algo ali nesse sentido, ok? Aí vocês podem se perguntar, por exemplo, assim, Kate, eu não fiz a minha imagem em preto e branco, eu não fiz com vetores, eu fiz uma foto e eu quero, a partir daquela foto, de um pedaço de terra, eu quero gerar o meu relevo. Eu fiz uma foto da textura da parede e eu quero um relevo a partir daqui. Então eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer, tá? Bom, gente, peguei aqui uma imagem também lá do Adobe Stock, tá? Que é uma textura aqui de terra, do chão mesmo, né? De como que ficaria. E a partir disso daqui, vocês podem, de fato, transformar e criar um relevo a partir disso. Primeira coisa, vim aqui alterar o modo para a escala de cinza. E a gente vai, de fato, descartar essas informações de cor. E aqui a gente já gera praticamente o nosso mapa de relevo. Sabendo disso, vocês lembram que a gente não pode ter essa marcação tão profunda ali do nosso relevo, né? Então a gente precisa dar um blur aqui novamente e claramente trabalhar nessa imagem para, por exemplo, tirar essa marcação, tá? Então aí vocês podem ir com carimbo, podem ir fazendo todos os recursos que vocês já conhecem aqui do Photoshop, de coisas que vocês podem fazer, e trabalhar ali nesses efeitos. Eu vou trazer aqui, até deixa eu transformar isso aqui em um objeto inteligente. Eu vou trazer aqui um pouquinho de desfoque, tá? Pra não ficar nada muito marcado. Nesse caso não precisa ser tanto assim. Talvez uns 5 aqui já seja o suficiente, até menos, ó. Porque, na verdade, né, a gente tem ali algo que é menos intenso. Então a gente só precisa suavizar um pouquinho pra ainda ter esses detalhes ali, essas saliências do jeitinho que a gente precisa. Então aqui eu acho que já tá ok pra gente gerar o nosso efeito visual. E aí vamos ver como que vai ficar, tá? Então eu vou novamente aqui duplicar essa camada, fechar o olhinho, deixar ela ali guardadinha. Vou rasterizar isso aqui, vou transformar para objeto inteligente, porque eu quis gravar essa informação nela. E já vou vir aqui e vou utilizar o filtro Entalhe para fazer aquele efeito de como que vai ficar essa textura. Tá? Então aqui no caso, a minha luz está vindo aqui de cima e aqui vocês podem observar se de fato dá para aumentar bem a intensidade para de fato enxergar, né, como que ela tá ficando, mas ela vai ficar mais miudinha assim mesmo, né, que é o efeito que a gente estava buscando aqui nesse caso. Vou deixar aqui nessa intensidade, vou aumentar um pouquinho a altura dela, inclusive aqui, eu acho que aqui tá legal, ó, para ter só essa texturinha suave ali e tudo mais, vou dar um ok. Então assim, a partir de uma imagem que era colorida, de uma textura que eu queria, a gente começa a ter aqui esse efeito visual de como que ficaria esse relevo. Então dá pra vocês testarem coisas ali nesse sentido também. Lembrando que o arquivo que vocês vão mandar é esse daqui, com as coordenadas em escala de cinza, e não esse aqui, que é só o efeito visual, para que vocês façam aquela sobreposição. Certo, pessoal? Espero que assim vocês tenham compreendido quais são as maneiras de vocês gerarem um mapa de relevo, como fazer a simulação, como partir de uma imagem, como partir de vetores, e testar aqui, né, realmente como é que funciona, certo?
Até a próxima, então. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá?